Olá, eu sou a Tatiana Carnaval e eu tô aqui para falar para vocês como o cérebro aprende. Eu vou trazer para vocês 3 conceitos importantes para o professor em sala de aula. O primeiro, eu vou falar sobre a integração sensorial, da importância dos sentidos no processo de aprendizagem. O segundo, eu vou falar da importância da organização cognitiva. E a terceira, sobre o processo emocional no processo de aprendizagem. A primeira fase do processo de aprendizagem é a organização dos sentidos. A gente aprende via dos sentidos. A neurociência traz para a gente informações importantes de mais 3 sentidos que estão envolvidos no processo de aprendizagem, que é o sentido da propriocepção, do sistema vestibular e o sistema intraproprioceptivo. A propriocepção é a informação que o nosso cérebro recebe do meio, e aí a propriocepção é a que dá informação do posicionamento do nosso corpo. O sistema vestibular é que informa ao nosso cérebro o equilíbrio. Então, se eu estou sentada, se eu estou deitada. O sistema intraproprioceptivo são as percepções da parte interna do nosso corpo. Então, vamos lá, o que eles têm envolvimento com o processo de aprendizagem? Para que a gente aprenda, esses 8 sentidos precisam estar integrados. Qualquer sentido alterado ou com imaturidade vai fazer com que ocorra uma alteração no processo de aprendizagem. O sistema tátil, o proprioceptivo e o sistema vestibular, eles funcionam de forma direta no processo de aprendizagem. Se tiver alterado, vai ser um aluno que tem um comportamento mais agitado em sala de aula, vai ser um aluno que vai solicitar mais vezes sair para beber água, vai ser um aluno com dificuldade de permanecer sentado. Um exemplo são alunos que, quando estão sentados na sala, ficam com a cabeça apoiada na mão. Isso aí tem envolvimento direto com o sistema vestibular. Então, para que a gente aprenda, esse sistema, dos 8 sentidos precisam estar organizados para que eu consiga receber informação do meio, o meu cérebro processar, organizar e emitir uma resposta que é o nosso comportamento. Quando isso está alterado, então quando eu não recebo de forma adequada, o meu comportamento não vai ser de forma esperada em sala de aula. Essa informação da neurociência sobre o nosso sistema sensorial é de fundamental importância para o professor de sala de aula, porque começa a dar uma explicação melhor com alunos que têm um problema de comportamento em sala de aula. E aí o professor em sala de aula pode pensar, opa, será que esse meu aluno tem alguma alteração nas entradas sensoriais? Alteração no sistema proprioceptivo e tátil. Então é um aluno que às vezes precisa levantar mais vezes para apontar o lápis. É um aluno que, por causa da questão tátil proprioceptiva, vai ter dificuldade em perceber o lápis, segurar no lápis, e aí vai ser um aluno que vai forçar muito o lápis e vai quebrar pontas mais vezes. Então o aluno vai precisar fazer pontas mais vezes. E aí, sem esse conhecimento da neurociências, a gente como professor pode pensar, nossa, esse aluno toda hora está fazendo ponta, aí é comportamento de fuga? Não, às vezes é questão sensorial e que a gente não dá conta. Então, essa é uma informação importante que o professor em sala de aula precisa ter, que para que o aluno aprenda, esses 8 sentidos estão envolvidos no processo de aprendizagem. Perceber esse aluno na forma emocional, na forma cognitiva e hoje vocês estão vendo na forma sensorial. Então, é o aluno na sua totalidade. Então, um comportamento inadequado do aluno na sala de aula pode ser por uma questão de integração sensorial. Os 8 sentidos desse aluno podem não estar conseguindo ser processado de forma integral no cérebro, e aí a gente vai ter resposta comportamental de forma inadequada. Uma outra área importante no nosso desenvolvimento da aprendizagem é a área cognitiva. Então, para ilustrar, vamos imaginar que a nossa cognição é como se fosse uma estante com várias gavetas, e cada gaveta é uma área de desenvolvimento. Uma gaveta é a área de atenção, uma é de percepção, uma é de memória. E para que eu aprenda, para que o aluno aprenda, é necessário que essas gavetas estejam de forma organizadas. Qualquer gaveta que saia do lugar vai causar prejuízo no processo de aprendizagem. E aí vamos imaginar, existem 2 gavetas que a gente pode falar que são estruturantes nesse desenvolvimento. Uma gaveta é a memória e outra gaveta é a atenção. Essas 2 gavetas, elas são como se fossem a base da nossa cognição. Então, para que eu possa aprender, eu preciso ter atenção. Se o meu processo atencional estiver alterado, eu vou ter dificuldade de prestar atenção no meu professor, receber essa informação e armazenar na minha memória. Então, nossos alunos com dificuldade de atenção
podem ter dificuldade de retenção de informação por causa da questão de atenção. E como eu falei inicialmente, o processo de integração sensorial, ela afeta de forma direta o nosso processo de atenção. Então, se eu tenho alunos com imaturidade sensorial ou com alguma alteração, já vai causar de forma direta o processo de alteração de atenção. Então, vamos falar de dois processos cognitivos importantes. É a memória de curto prazo, que é a memória imediata. Então, é que o aluno precisa estar prestando atenção, memoriza, e aí, de tanto ele exercitar aquela tarefa, ele vai mandar lá para a memória de longo prazo. Se a minha atenção já está alterada, inicialmente, eu vou ter dificuldade nessa atenção, que a gente vai falar que é a memória de trabalho. E se eu tenho atenção de memória de trabalho alterada, eu não consigo mandar informações para a minha memória de longo prazo. E aí, o que acontece é que eu não consigo armazenar as informações. Então, por isso que é importante, professor, entender sobre a integração sensorial, porque ela afeta de forma direta o processo de aprendizagem, porque afeta meu comportamento, minha atenção e afeta a minha regulação emocional. Porque quando eu tenho essas entradas sensoriais alteradas, então, se eu tenho sensibilidade, se eu sou hipersensível ou hipossensível para as percepções do ambiente, esse é um exemplo de alteração sensorial, que é eu tenho, ao invés de eu focar a minha atenção auditiva para o que o meu professor está falando, eu estou prestando atenção no barulho do ar-condicionado. Isso vai fazer com que eu não preste atenção no meu professor e eu não vou absorver o que o professor está falando. Então, todos os nossos sentidos, nossa cognição, nosso cérebro emocional, nosso cérebro social funciona de forma integrada. Qualquer parte do nosso cérebro correspondente a essas áreas, se tiverem qualquer tipo de alteração, vai causar prejuízo no processo de aprendizagem. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama núcleo de Accumbens. Ele é responsável pelo sistema de recompensa. Toda vez que eu participo de uma experiência emocional positiva, essa parte do nosso cérebro é acionada. E aí ela é que é responsável pelo registro de memória emocional. E é por isso que a neurociência traz para a gente a importância do professor realizar atividades que possa motivar os alunos. Porque quando a gente motiva esse aluno, a gente aciona essa parte do cérebro desse aluno e esse aluno vai começar a registrar memórias emocionais em relação àquela disciplina, aquele conteúdo, e aí vai armazenar essa informação e com isso vai ser uma aprendizagem prazerosa para esse aluno com uma memória emocional positiva. Então, toda vez que eu tenho acesso a algo que causa prazer, essa parte do cérebro é acionada e fica registrado na memória de forma afetiva e emocional, de forma positiva. Então, um exemplo em sala de aula é simples. Como eu acesso essa memória emocional positiva desse aluno? Como eu faço que ele faça um registro positivo dessa experiência? Um simples elogio faz com que essa parte do cérebro seja acionada. Um pequeno passo que ele dê ou um acerto que ele dê em alguma questão, eu vou acionar de forma direta esse processo neuronal no aluno, vou acionar lá o núcleo de Accumbens. Então, um simples elogio faz com que essa parte do cérebro registre uma memória emocional e o aluno comece a ver essa disciplina ou, às vezes, um exercício que ele tem dificuldade de forma mais positiva. E aí ele vai armazenando aí memórias emocionais, registros de memória emocional positiva em relação à matemática, que é uma área que ele tem dificuldade. É perceber esses alunos de forma mais integral, então, na totalidade desse aluno. Então, o processo de aprendizagem acontece conectando todas essas áreas neurológicas. E aí eu trago para vocês 3 conteúdos da neurociências que vai ajudar a gente como ferramenta de sala de aula. Uma é a neuroplasticidade, então assim, todos os professores acreditarem que vocês são os profissionais que mais realizam neuroplasticidade no cérebro do aluno. Então, neuroplasticidade é a capacidade de modificabilidade neuronal. Através de exercício, de estimulação, a gente vai mudando conexões neuronais, fortalecendo redes neuronais. E aí, se a gente usa junto esse conhecimento com mais a estimulação emocional desse aluno, incentivando, mostrando como ele é capaz, a gente une a habilidade cognitiva, então a estimulação cognitiva com mais afetivo. E a memória, quando tem um registro afetivo positivo, fica armazenado lá na nossa memória de longo prazo, um registro muito mais forte. É uma conexão neuronal muito mais forte e resistente. Muito mais difícil que se perca
ou se esqueça essas informações. Então, o nosso aluno tem que ser visto de uma forma totalitária, integrando todas essas áreas do neurodesenvolvimento. Então, um exemplo que a gente pode dar de ilustração no processo de aprendizagem é a gente imaginar que o nosso cérebro para aprender, quando a gente nasce, é como se fosse um campo de mato alto e cada habilidade nova que a gente aprende vai abrindo um novo caminho neuronal. Então, vamos imaginar, o nosso cérebro, quando a gente nasce, é um campo de mato alto e conforme eu vou abrindo as habilidades, são habilidade linguística, habilidade matemática, eu vou abrindo um caminho e quanto mais acesso a esse caminho, o mato vai abaixando e conforme eu uso esse caminho, daqui a pouco não tem mais mato. Então, quando não tem mais mato, eu consigo passar por esse caminho com maior velocidade. É o que a gente vai falar que é a velocidade neuronal. Então, quanto mais o aluno exercitar uma atividade, exercitar uma habilidade, melhor ele vai ser naquela habilidade. Então, esse é um exemplo, né, do mato alto, é o exemplo de como acontece o processo de aprendizagem e que quanto mais a gente usa a habilidade, né, a nova habilidade, ou então quanto mais a gente exercita, mais velocidade eu vou ter de acesso dessa informação e maior velocidade eu vou ter aí do meu conhecimento aí que eu armazenei na minha memória de longo prazo. E a neurociência traz a informação de que todo o cérebro é capaz de aprender, não existe aluno que não aprenda, o que existe é a metodologia que às vezes não funciona com aquele aluno. Então, a neurociência traz para a gente as ferramentas para a gente conseguir compreender que cada cérebro aprende de uma maneira e que recurso eu posso fazer para que aquele aluno aprenda. Então, assim, existem alunos que são melhores pensadores visuais. Então, são alunos que vão ter maior habilidade de aprender visualmente. Existem alunos que, a gente vai falar que é a mão na massa, vai precisar exercitar ou colocar a mão na massa para aprender. Tem alunos que vão ser melhores ouvintes, eles preferem ouvir, então é um cérebro que aprende melhor ouvindo do que, às vezes, prestando atenção no professor, porque não necessariamente eu estar olhando para o professor, eu estou assimilando o que ele está falando. E aí, a parte do professor é descobrir qual é a melhor via de aprendizagem daquele aluno. E aí é que entra aí a neurociências, a neuropsicologia, a neurocognição, trazendo essas informações para o professor em sala de aula para que ele consiga favorecer o processo de aprendizagem e potencializar a aprendizagem dos alunos. E os alunos que apresentarem qualquer dificuldade de aprendizagem, eu também entender como esse cérebro aprende para eu entender quando tem algum desvio de aprendizagem e o que eu posso fazer por esse aluno. Eu espero que essas informações que eu trouxe para vocês possam ajudar vocês em sala de aula, nesse começo de ano letivo, que essas informações sejam importantes e que vocês possam ajudar tanto os alunos que têm uma aprendizagem adequada, quanto os alunos que apresentam qualquer desvio ou dificuldade de aprendizagem. Até a próxima!